Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro O Fio das Miçangas, um livro de contos do Mia Couto. Eu nunca tinha feito resenha de livros de contos e eu pensei, eu vi alguns outros booktubers que fazem, né? E eu pensei que dá pra fazer também. Então, tipo, eu decidi fazer assim, tipo, contar um desses contos e os outros falar assim, falar por cima, assim, sobre o que os outros contos são. Bom, Mia Couto, né, meu escritor favorito, eu sabia que eu ia gostar dos contos, aqui tem muitos contos bons. Por exemplo, eu fiquei em dúvida em qual que eu colocava, tipo, tinha qual que eu contava, assim, tipo, tem a história de uma aranha, que é muito boa essa história, sabe? Uma aranha que fazia arte. Tem o conto dos mendigos que gostavam de assistir futebol na vitrine de uma loja. O menino que fazia contos era muito bom. Tem outra coisa que é a mulher que vira leopardo. Aqui, tipo, me remeteu à Confissão da Leoa, outro livro do Mia Couto muito bom, que as mulheres, tipo, dá a entender que elas se transformam em leoa, sabe? Assim, tipo, não só no sentido figurado. Então eu vou contar o conto das Três Irmãs, que pra mim é um dos melhores contos. E vou ser breve, você não vou contar. Tipo, ele é um conto breve. A maioria dos contos, assim, são 29 contos, e eles têm, assim, 2 ou 3 páginas. Assim, tipo, são muito bons de ler, tipo, e... Bom, bem fluido como é a escrita do Mia Couto. E sempre com aquele, assim, realismo mágico, assim, tudo muito poético. Então, eu vou contar, mas, assim, tipo, esse conto, mas claro que vale a pena você ler esse e todos os outros, porque a escrita do Mia Couto é única. Tipo, ele escreve, assim, de maneira extremamente poética, assim, tipo, então, né, são as Três Irmãs, que é o conto que eu gostei bastante, que é o conto que abre o livro. Conta a história de três irmãs que o pai, o Rosaldo, depois que a mulher dele faleceu, ele foi viver assim num lugar assim a ermo, bem no meio do mato, isolado com as filhas. Porque ele não queria mais saber do mundo, né? Ele só queria saber da viuvez dele. E as três filhas acabaram ficando como ele, assim, sempre tristes, vivendo assim, por viver, como uma fala aqui, que já se sentia como se tivesse morta, não tinha vida. Daí ele vivia lá com as três filhas, isolada, não vendo quase ninguém. Uma das filhas costurava, bordava muito bem, mas sempre assim, muito triste. Outra cozinhava bem e tal, tipo... E a outra fazia versos, sabe? Mas assim, todas elas assim sem alegria de viver, assim muito tristes porque o pai delas queria que elas ficassem lá com ele, né? E eles, né, para sofrer com a viuvez, de certa forma, elas também estavam sofrendo aquela viuvez. Então, um dia apareceu um estranho lá. E esse estranho deu assim um up, uma mudança na vida delas, porque todas as três irmãs se interessaram por esse estranho, passaram a se arrumar, a se perfumar, a se pentear para esse estranho. E daí elas deixaram a costura de lado, a outra deixou a comida de lado, a outra os versos desrimaram, porque ela fazia essas, né, ela se apegava a essas coisas porque a vida delas eram assim tristes, então elas faziam essas coisas assim sem ânimo, sem alegria, né? Então, elas começaram a se arrumar para esse estranho, ficaram muito entusiasmadas com esse estranho, só que o pai delas, o Rosaldo, não gostou nada, porque ele pensou, esse homem vai roubar minhas filhas, tipo, né, queria, tipo, que elas estavam, né, provavelmente apaixonadas por ele, e o Rosaldo não ficou nada feliz com isso. Um dia o estranho estava passando lá, ele pegou o estranho e foi falar, você não vai roubar minha... Deixa eu ver como é que ele fala aqui. Você não se meta com as minhas filhas. Ele obviamente está com medo de perder as filhas. Então o que ele faz? Ele pega o estranho pelo pescoço e daí as filhas olhando ficam aflitas, pensando que ele vai esganar ele. Ele pega pelo pescoço, aproxima dele e dá um beijo no estranho. E isso tem, assim, um significado, tipo, ao meu entender, de que o pai também, assim, dentro dele, sem ele mesmo saber e perceber, ele também gostou daquele estranho ter vindo na vida deles. Porque aquele estranho deu, assim, mostrava uma saída para aquela vida insonsa dos quatro,
E isso, não só as filhas perceberam ele como um sopro, como uma saída, mas o pai também percebeu aquele homem como um sopro de amor, talvez de prazer. Então, ele também, assim como as filhas, né, as filhas nunca não pensavam, né, mas o pai também, de certa forma, não querendo admitir, falando que não, ele não ia roubar as filhas dele, também ele gostou da presença do estranho, né? Porque de certa forma tirou um pouco ele daquela viuvez, que daquele sofrimento. Elas que daí as irmãs ficaram furiosas, assim, tipo quando viram o pai beijando, né, o rapaz que elas queriam, né? Mas isso é mais um ato assim de alguém assim que os três vivem, os quatro vivem em muita solidão, então aquele estranho foi como que um presente, ele não queria com certeza admitir, mas na hora quando ele viu, né, ele precisava assim tipo de um carinho humano, né, de um toque assim, tipo de alguém, de um calor humano, né, e ele encontrou naquele estranho. Vou ler para vocês a parte final, que é ele beija, né? O moço, em rosto a meia haste, ante o terror das filhas, o braço ríspido de Rosaldo puxou o corpo do jovem, mas ei que o mundo se desaba em visão, e os dois homens se beijaram, terna e eternamente. Estrelas e espantos brilharam nos olhos das três irmãs, nas mãos que se apertaram em secreta congeminação de vingança. Tipo, então eu achei esse conto assim muito bonito, tipo, né? Todos eles queriam sair daquela desesperada solidão, né? E viram aquele estranho como algo assim, uma algo assim, né, para dar novos ares, assim, uma oportunidade de sair dali. E o pai também viu naquele estranho uma oportunidade, né, de mudar assim, ele, na verdade, acho que o pai queria mais assim, tipo, sentir um pouco de calor humano, tipo, de carinho e tal, porque as filhas dele ficavam sempre muito tristes, praticamente mortas-vivas. Então eu gostei muito desse conto, viu? Fui bem breve, porque o conto ele é curto, podia... o livro tem o que? Cento e poucas páginas. Bom, fica a dica, porque os livros do Nia Conto sempre são todos bons, né? Não peguei nada que dissesse, ah, foi mais ou menos. Vou mostrar o que eu tô lendo. Eu tô lendo A Besta Humana, do Zola, e eu tô na metade, então assim que eu ler vai ter resenha também. E obrigado. Se inscreva, curta e é isso.